Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre mudança de fase. A matéria que forma tudo o que está ao nosso redor existe em 4 estados ou fases. O gelo, por exemplo, possui uma estrutura molecular rígida, com volume e forma bem definidos. Devido a essas características, dizemos que a água está no estado sólido. Entretanto, se fornecermos calor a esse gelo, a sua agitação molecular aumenta, aumentando dessa forma a sua temperatura. Quando chega a determinado grau de agitação, a estrutura molecular rígida começa a se romper. O gelo passa para a fase líquida, na qual as moléculas podem deslizar umas sobre as outras. Os líquidos podem escoar e se adequar ao formato de qualquer recipiente, mas apresentam pouca compressibilidade quando submetidos a forças externas. Se voltarmos a adicionar calor, as moléculas voltam a aumentar a sua agitação, até que chegam em um ponto onde a interação intermolecular fica praticamente inviável. A água líquida muda para o estado gasoso, apresentando-se na forma de vapor. Nessa fase, o movimento das partículas é caótico. A fraca interação das moléculas permite que se movimentam de forma livre, se expandindo para ocupar todo o volume de qualquer recipiente. Por outro lado, o fato de as moléculas apresentarem bastante espaço livre entre elas também proporciona ao estado gasoso uma alta compressibilidade, isto é, o volume do vapor varia facilmente quando submetido a forças de compressão. O superaquecimento do vapor pode fazer com que as moléculas se rompam em íons e elétrons, resultando na fase de plasma. A apresentação da matéria em determinado estado depende da sua temperatura e da pressão exercida sobre ela. Entretanto, como quase todas as mudanças de estado do cotidiano ocorrem em sistemas expostos ao ambiente atmosférico, a pressão sobre eles é a pressão atmosférica. Por conta disso, a pressão exercida sobre a matéria é praticamente constante em locais de mesma altura em relação ao mar. Assim, a ocorrência de mudanças de fase se dá geralmente pelo fato de a temperatura se modificar a ponto de atingir limiares nos quais as moléculas não possam mais ficar agregadas da mesma forma. Quando esse limiar é atingido a pressão constante, a mudança de fase se dá a custas do fornecimento de calor. Se aquecermos continuamente um sólido, ele se derreterá. Se fizermos o mesmo com um líquido, será vaporizado. Nesses dois processos, é necessária a absorção de calor. Por outro lado, energia na forma de calor deve ser perdida para que o vapor se condense ou um líquido se solidifique. Esse esquema mostra o conjunto de mudanças de estados físicos possíveis. Do sólido para o líquido, temos uma fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização, que pode ocorrer de 3 formas. Na evaporação, as moléculas superficiais são atingidas por outras moléculas agitadas de forma intensa e acabam sendo expelidas. O processo ocorre naturalmente de forma lenta na superfície dos líquidos. Já a ebulição se manifesta na forma de bolhas de vapor que escapam do líquido após serem empurradas para a superfície, por terem menos densidade. O vapor se forma somente quando a temperatura específica é atingida. Por último, a calefação ocorre quando o líquido entra em contato com uma superfície cuja temperatura está muito acima da sua temperatura de ebulição. Há uma brusca mudança de fase, manifesta pela formação de gotículas que se movimentam de forma rápida e desordenada, flutuando sobre a superfície quente em cima de um colchão de vapor. Retirando o calor, podemos ir do estado gasoso para o líquido, por meio da condensação, e ainda do líquido para o sólido pela solidificação. Ainda é possível que as moléculas passem diretamente do estado sólido para o gasoso, por meio da sublimação. No próximo vídeo, falaremos sobre calor latente. Até lá!